Você sente uma ansiedade antes de dormir e isso acaba atrapalhando o seu sono? Fique aqui que esse vídeo é para você. Meu nome é Cristiane Pereira, sou psicóloga aqui na Clínica Casuly e hoje vamos falar sobre ansiedade antes de dormir. Tem dias que você chega cansado do trabalho, teve um dia exaustivo, agenda cheia, e aí você vai dormir e não consegue. E aí vem a ansiedade, vem os pensamentos de como vai ser amanhã, o que você tem que fazer amanhã, se você tem que ir no mercado comprar tal coisa, se você vai precisar ir na escola do seu filho resolver tal coisa, e o medo de esquecer aquilo, e como vai ser o dia seguinte, como vai ser o futuro, e você começa a pensar em coisas que podem vir a acontecer lá no futuro, começa a refazer o seu dia que se passou, pensando se você fez alguma coisa errada, se você magoou alguém, e aí esses pensamentos vêm exatamente na hora de dormir, exatamente naquele momento em que você ia descansar. E aí você se sente muito ansioso, porque você vê a hora passando, o tempo passando, e você preocupado, e aí começa a vir uma outra preocupação, que é a preocupação do deveria estar dormindo, porque amanhã preciso acordar a tal hora, e agora eu tô acordado pensando nisso, e com essa preocupação de não conseguir dormir, por pensar no futuro, por pensar que você não vai conseguir acordar amanhã, você acaba despertando e lá se vai o seu sono. Isso acontece com você? Isso tem muita relação com a ansiedade. E pode ser que você esteja sofrendo com a ansiedade naquele momento antes de dormir. Só lembrando que a ansiedade ela é um mecanismo natural do nosso corpo. Ela é importante para a gente viver e continuarmos vivos. Através dela, podemos nos preparar para situações que estão por vir, situações reais, que são, por exemplo, uma prova. Se você se sente ansioso por uma prova, você vai se preparar para ela. O problema é quando essa ansiedade ela começa a estar alterada, está em níveis altíssimos e você começa a se preocupar com coisas que têm uma chance mínima de acontecer. E aí você começa a se preocupar com tudo. Aí, esse perigo chamamos de perigo potencial, que é um perigo que ele não é real. E a partir daí é que precisamos nos preocupar com o nível da ansiedade. Importante reduzir os níveis da ansiedade para que a gente tenha uma qualidade de vida. Então, quando a ansiedade ela está alterada, principalmente na hora de dormir, ela vai atrapalhar nosso sono. E por que de madrugada que começa a vir esses pensamentos ruminantes? Por que isso acontece muito na hora de dormir? Isso acontece porque durante o dia estamos em atividades o tempo todo, tarefas e tarefas, e o nosso cérebro está sempre ocupado com aquilo. Só que chega um momento que a gente vai parar, a gente não vai ficar em função 24 horas por dia, né? E aí, nesse momento que ele para, causa no nosso cérebro uma dura transição. E aí, nessa transição, nesse espaço de tempo, é que começam a vir os pensamentos ruminativos. Esses pensamentos rígidos, ruminantes, que estão ali constantemente, sobre o desconforto que possa ter sentido no dia, refazendo o dia, pensando no dia anterior, planejando o dia anterior, pensando no futuro, preocupações exacerbadas, pensando em soluções de problema naquele momento de ir dormir. Isso aumenta o funcionamento da capacidade cognitiva, o que faz a pessoa ficar ligadona. E com isso acaba atrapalhando o sono.
Um outro problema que poderia interferir no sono são o que chamamos de distorções cognitivas, que são formas distorcidas de interpretar situações do dia a dia de uma maneira negativa. E isso pode levar à catastrofização, como medo de dormir, e isso trazer consequências muito negativas para o dia seguinte. Dormir pouco e o dia não ser muito bom porque dormiu pouco. E a partir disso a pessoa vai ficando muito mais ansiosa porque pensa, tenho poucas horas para dormir, e isso afetar o sono dela. Começar a ficar hipervigilante e isso afetar a qualidade, a manutenção do sono. Como é o tratamento? O tratamento, ele é em busca de hábitos e comportamentos saudáveis, assim como questionar pensamentos que causam prejuízo em relação ao sono e tentar substituí-los por pensamentos alternativos saudáveis. Isso é o que chamamos de reestruturação cognitiva, que é quando a gente pensa sobre o pensamento, a gente questiona o pensamento e tenta encontrar uma alternativa de pensamento mais próxima da realidade, o que vai diminuir a ansiedade, porque a ansiedade vai trazendo pensamentos catastróficos que a chance de acontecer é muito pequena, e aí a gente vai tentar buscar pensamentos mais próximos da realidade, o que vai diminuir, reduzir a ansiedade. E isso faz o indivíduo desenvolver crenças mais realistas, saudáveis, flexíveis e funcionais sobre o sono. Essa estratégia permite melhorar a qualidade do sono, assim como desativar aquela hipervigilância que o indivíduo tem antes de dormir. Vou deixar aqui algumas dicas para você de como você pode tentar administrar esses pensamentos na hora de dormir. Tenha do lado da cabeceira um bloquinho, um post-it, uma agenda, um caderno, seja o que for, para você anotar os seus pensamentos que você tem na hora de dormir sobre o dia anterior, como tarefas, né? Por exemplo, preciso ir no mercado comprar um abacaxi. Então você vai lá, anota no caderninho, no papelzinho, isso e mais outras coisas que você tem medo de esquecer e você fica preocupado de esquecer, então você vai transferir aquilo para o papel e isso vai te dar uma tranquilidade maior, pois você sabe que está no papel, você não vai esquecer de fazer aquilo no dia seguinte. Seja organizado, tente fazer uma agenda semanal ou diária, dependendo de como está o seu tempo, a sua disponibilidade ou como você preferir, e tente cumprir aquela agenda de acordo com o que você planejou, pois isso vai diminuir aqueles pensamentos ruminativos do que eu deveria ter feito no dia de hoje, porque você conseguiu cumprir com os objetivos daquela agenda. Tente solucionar todos os problemas daquele dia. Não durma chateado com alguém ou preocupado com algo que você possa ter falado. Tente resolver. Depois, diante de um momento, diante de um conflito, depois que você se acalmar, busque resolver com as pessoas. Tente falar de uma forma assertiva, buscando solucionar aquele problema para que todos os lados estejam satisfeitos e você não carregue isso com você na hora de dormir. É importante você lembrar também que não temos o controle de tudo. Então, você tem controle sobre as suas ações. Então, você pode sempre tentar fazer o melhor que você puder, sabendo que mesmo assim, certas coisas podem vir ou não acontecer. Quando a gente começa a aceitar que a gente não tem o controle de tudo, a gente meio que se liberta daquela preocupação e isso também ajuda a dormir melhor. Uma outra dica é
algumas horas antes de dormir, tente, umas 2 horinhas antes de dormir, tente apagar as luzes da casa, ficar longe do celular, porque ali, aos poucos, o seu cérebro vai entendendo que está na hora de desligar e isso vai diminuindo o seu ritmo. De preferência também, fique longe do celular. Muitas pessoas mexem no celular na hora de dormir e a luz da tela acaba prejudicando o sono. Então, tente colocar o celular de lado na hora de dormir. E por fim, caso na noite anterior você não consiga dormir ou tenha dormido pouco e no dia seguinte você está com sono durante a tarde, não tire cochilos. Segura aquele sono para na hora de fato que você deve dormir, você vai estar mais cansado e isso vai contribuir com o seu sono. E também busque fazer atividades físicas e meditações porque são excelentes no combate à ansiedade antes de dormir. Se você gostou desse vídeo, se identificou com esse vídeo, curta, comenta aqui para eu saber e compartilhe se você acha que possa ajudar alguém. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.